Olá, um ótimo dia para todos vocês. O sábado chegou, a semana passou e é muito bom estarmos conectados aqui com toda a comunidade brasileira aí de Miami que está conectada com a gente por meio desse canal aqui. Que Deus abençoe de maneira especial o seu lar, a sua família, aí onde você está reunido, adorando a Deus. Nós aprendemos algo muito especial durante esse período de quarentena, de que a igreja não é o prédio, de que a igreja somos nós, onde nós estivermos aí. E você agora deve estar em casa assistindo, talvez acompanhando de dentro do seu veículo, acompanhando de algum lugar. Que Deus abençoe de maneira especial a todos vocês. Quero saudar aí o André e a Cici, líderes bem dedicados dessa igreja, representando toda essa liderança que também tem se dedicado muito para que a igreja continue em sua missão aí em Miami. Que Deus abençoe vocês de maneira bem especial. Ao pastor Rodrigo Becker também, que Deus enviou depois de muita oração da igreja. Deus envia essa família pastoral nesse tempo tão importante da história, para que essa família possa estar à frente da igreja, conduzindo e preparando um povo em Miami para estar em pé na volta de Jesus. Pastor Rodrigo, que Deus te abençoe. Eu já acompanhei um pouco do teu trabalho também em Nova York, a missão que Deus colocou em tuas mãos ali. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem te acompanhado no teu ministério até agora vai continuar a conduzir você e a sua família nesse novo e tremendo desafio de missão urbana aí em Miami também. O ano passado estive presencialmente aí, foi um privilégio, uma bênção, e agora de maneira virtual também estamos conectados. Então é muito bom podermos estar juntos. Quero convidar você agora para o momento mais importante, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Quero saudar também todos aqueles que estão conectados aqui do Brasil e de outros lugares do mundo que terão acesso a essa mensagem. Tenho certeza que não é por acaso que Deus te direcionou para ouvir essa palavra e eu quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus agora. Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, diz a palavra. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o texto bíblico conclui dizendo assim, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava ao Senhor diariamente os que iam sendo salvos. Convido você a uma palavra de oração agora. Querido Deus, obrigado por podermos abrir a Tua palavra nessa manhã, nesse dia, e que o Teu Espírito possa nos conduzir, abençoando todos que estiverem conectados conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto bíblico porque ele apresenta exatamente como era o estilo de vida daquela igreja que viveu no primeiro século e foi uma igreja muito importante, fundamental para a expansão do evangelho do reino, para a expansão do cristianismo num lugar que era completamente dominado politicamente pelo Império Romano. Vamos lembrar o seguinte, quando o rei Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, teve aquele sonho, e Daniel pôde interpretar a sequência dos reinos, Babilônia era a cabeça de ouro e Babilônia era a nação que governava o mundo inteiro. Logo depois de Babilônia, vieram os medos e os persas como um governo mundial. Depois dos medos e dos persas, vieram os gregos com Alexandre o Grande e logo na sequência ali, os 4 generais assumindo o controle da Grécia e do mundo. E depois, a quarta potência mundial foi exatamente o Império Romano. E é nesse contexto que o Império Romano domina o mundo, que surge uma igreja diferenciada, a igreja fundada por Jesus Cristo. Vale a pena lembrar também de Lucas 2, verso 1, quando a Bíblia diz que o imperador convocou toda a população para um recenseamento. Está em Lucas 2, verso 1. O imperador dá uma ordem em Roma e o mundo inteiro começa a se movimentar, começa a se mover para recenseamento. O que as pessoas faziam? Elas saíam de onde moravam e iam para a sua cidade natal para se recadastrar, para se recensear. E nessa ordem do imperador romano, um casal simples empreende uma viagem arriscada, José e Maria. Eles nunca iam a Belém, mas eles foram por ordem desse decreto do imperador. E chegando em Belém, não havia lugar para eles na hospedaria, e ali Jesus nasce. O curioso é que quando você pensa assim nesse contexto da profecia,
O imperador César Augusto, no caso Otaviano, ele acreditava que ele estava no controle da história, porque ele deu uma ordem e o mundo inteiro começou a se movimentar. Só que um detalhe importante, 5 séculos antes, Miqueias 5, versículo 2, já dizia que o garoto nasceria em Belém. Isaías 9,6 diz que esse menino, ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A profecia também dizia que o menino nasceria de uma virgem, ou seja, tudo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias estava se cumprindo em Jesus, a cidade exata que ele nasceria. Aí Lucas, o escritor bíblico, levanta uma questão. Que rei de fato está no comando e no controle do tabuleiro da história? Seria César Augusto, o imperador Otaviano, ou o grande rei do universo? Otaviano diria, sou eu que estou no controle porque eu dei a ordem e todo o planeta começou a se movimentar para se recensear. Mas Lucas levanta uma questão. Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho. Ou seja, Jesus nasce ali. E quando Jesus nasce, ele começa um movimento revolucionário. Ele vai discipulando pessoas. Ele chama discípulos para si. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou. E ele subiu ao céu e deixou uma ordem para os discípulos, um imperativo. Façam discípulos de todas as nações. E aí, eu mencionei isso apenas para contextualizar. Roma governava o mundo, Roma se sentia como o senhor do tabuleiro, como dominando cada movimento que acontecia em todo o mundo. Mas nós percebemos que, na verdade, Deus estava no controle da história. Era Deus que estava no comando. E aqui surge uma igreja. Essa igreja cristã era uma igreja fundada ali por Jesus, seus discípulos estavam agora à frente, e o trabalho mais importante de Jesus, depois de ter salvado a humanidade, morrido na cruz e ido ao céu, foi um trabalho que nós chamamos de discipulado. Ele investiu sua vida naqueles homens, porque a sobrevivência do cristianismo através das eras dependia da fidelidade, da paixão e do comprometimento daqueles homens com a missão que Deus deixou nas mãos dele, ou deles. Isso me impressiona. Então, quando a gente analisa o texto bíblico, a gente percebe que essa igreja, ela surge num contexto muito especial da história. Atos capítulo 2 menciona que essa igreja tinha características assim muito importantes, que se as igrejas atuais seguirem os princípios da igreja de Atos 2, essas igrejas poderão revolucionar o mundo onde elas estão plantadas, seja em Campinas, onde eu estou, seja em São Paulo, seja em Miami, seja em Tóquio, Nova York, em qualquer lugar do mundo, essa igreja será relevante se seguir os princípios bíblicos da igreja que impactou o mundo greco-romano naquela época. Porque em 35 anos apenas, o evangelho foi pregado para todo o mundo conhecido de então. Por que eu estou dando uma ênfase em 2 pontos nesse início da mensagem? Primeiro ponto, quem está no comando do grande jogo de tabuleiro da vida? Já vimos que não era o imperador romano do primeiro século, e sim Deus, cumprindo todas as profecias em Jesus Cristo. E o segundo ponto, a missão que essa igreja tinha. Uma missão extraordinária. E essa missão foi passando de geração em geração, e a tocha do evangelho chegou a nós, onde nós nos encontramos e temos o compromisso de passar adiante. Olha o que diz um livro escrito por uma escritora americana muito importante, chamada Ellen G. White. Ela diz assim no livro Atos dos Apóstolos, página 111. Olha o que ela diz. Há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por milhares de consagrados membros leigos, voluntários. Longamente Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, e de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Eu quero conversar com vocês sobre um ponto muito importante daquela igreja que impactou o mundo naquela época, e uma igreja que foi conquistando os corações. Veja, Barclay fala de 3 importantes festivais que aconteciam em Jerusalém naquele período ali do primeiro século. O primeiro festival chamava-se Festa da Páscoa, depois o Pentecostes, depois os Tabernáculos. Tinha várias festas em Israel, mas essas 3 eram obrigatórias para todo cidadão que vivia num raio de 35 quilômetros de Jerusalém. Só que em Jerusalém, nesse período de festa, vinha gente de várias nações do mundo. A Bíblia diz no livro de Atos, 16 nações estavam representadas ali naquele contexto. E o que me chama a atenção, Deus
não trabalha sem estratégia. O Espírito Santo não trabalha sem uma estratégia definida e uma estratégia montada. E lendo o livro de Atos, no capítulo 2, eu separei para compartilhar aqui com vocês, da Igreja de Miami, todos estão conectados, 5 pontos que me chamam a atenção da estratégia do Espírito Santo para alcançar as pessoas naquela oportunidade e como que nós podemos extrair essas estratégias para o nosso trabalho de missão urbana hoje. Por que isso? Porque a pregação do Evangelho é o sinal mais importante, eu diria, e o último sinal a se cumprir antes da volta de Jesus. Todos os sinais que a gente está vendo acontecer, eles são importantes, mas o último sinal eu considero mais importante, é por isso que eu trouxe essa mensagem para você. Bom, no contexto aqui do Pentecostes, Deus usa de intencionalidade e Deus usa de estratégia, porque Deus não trabalha sem intencionalidade e sem estratégia. Então, primeiro ponto, Deus trabalha com intencionalidade e estratégia aqui no contexto do Pentecostes. Segundo ponto, quem ouviu o Evangelho saiu para impactar as pessoas lá onde eles moravam, nos países em que eles viviam. Percebam, terceiro ponto, os discípulos ali falaram em outras línguas, em outros idiomas conhecidos, e por isso o impacto foi maior ainda, ou seja, o Espírito Santo concedeu um poder sobrenatural para aquelas pessoas. Isso já me diz algo muito importante sobre a finalização da obra hoje, da pregação do Evangelho. Ela não vai se cumprir de maneira natural, ela vai se cumprir de maneira sobrenatural. Deus vai utilizar homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas simples, que de maneira sobrenatural cumprirão essa missão. Quarto ponto, Pedro prega ali o seu primeiro sermão e 3.000 pessoas rendem o coração a Jesus Cristo. E o quarto ponto, e o quinto ponto, era apenas a chuva temporã, ou seja, aquela chuva que é da semeadura, semeando o Evangelho. E a chuva serôdia é a chuva da colheita. Então veja, naquela época o poder do Espírito Santo foi de maneira assim tão abundante que eles conseguiram alcançar muitas pessoas. Só que há uma promessa em Joel 2, 28 e 29, de que um poder muito grande, uma chuva do Espírito de maneira abundante, vai ser derramada na última geração que estiver viva na face da terra antes da volta de Jesus. Por tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, eu acredito que a nossa geração verá o cumprimento dessa profecia. Poderemos ver o Rei dos Reis vindo em glória e majestade e poderemos receber sobre nós, nossos filhos, nossos idosos, nossos jovens, sobre todos o Espírito do Senhor sendo derramado, vendo coisas extraordinárias acontecendo. Olha o que é que diz o livro Eventos Finais na página 203. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação de poder do que aquela que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã devem cumprir-se novamente no derramamento da chuva serôdia. Olha que extraordinário. Então, esse é o momento da gente estar buscando um preparo muito maior. As profecias que se cumpriram naquele primeiro século se cumprirão também nesse século antes da volta de Jesus, nesses momentos que antecedem a volta de Jesus. A pergunta principal nessa manhã para todos que estão conectados é: como podemos receber o Espírito Santo de maneira abundante na vida da gente? Como podemos receber essa chuva? O que nos habilita a receber? Então, o que habilitou o Espírito Santo a ser derramado, aliás, o que habilitou os discípulos a receber o Espírito Santo no primeiro século? Bom, se Deus não muda, exatamente aquilo que habilitou os discípulos a receberem o Espírito Santo é aquilo que vai nos habilitar também a recebermos o Espírito. Então, eu separei 4 pontos só. Se você quiser anotar, 4 pontos que habilitou os discípulos a receberem a chuva do Espírito de maneira poderosa para cumprir a missão. E se nós hoje, se você aí em Miami, se as pessoas aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo seguirem esses 4 pontos, eu tenho certeza que nós vamos, pelo poder de Deus, revolucionar o mundo também com a pregação do Evangelho eterno desses últimos dias. 4 pontos apenas. Primeiro ponto, primeira razão, eles perseveravam unânimes em oração. Está aqui em Atos capítulo 1, versículo 14. Unânimes em oração. Segundo ponto, unânimes na doutrina dos apóstolos. Unânimes na palavra, Atos 2, 42 a seguir. Unânimes na doutrina. Terceiro ponto, unânimes na missão. Eles tinham um espírito missional. Ou seja,
Aquela igreja era uma igreja que se importava em ser relevante para a comunidade onde ela estava plantada. Era uma igreja que era relevante para as pessoas do seu bairro, da sua rua, da sua vizinhança, onde eles estavam implantados. Lembrando que naquela época não haviam templos físicos construídos, não haviam prédios de igrejas construídas, porque as pessoas congregavam em seus lares, em suas casas. Então você imagina, quando batizam-se 3.000 pessoas, para onde vão essas pessoas todas congregar? Se espalharam pelos lares. É por isso que o imperador romano estava assustado com o avanço extraordinário do cristianismo. Porque imagina, 3.000 pessoas aí espalhadas por centenas de casas. Parecia que havia uma igreja em cada rua, em cada bairro, em cada lugar ali de Jerusalém, se espalhando por todos os lugares do império. Era algo extraordinário acontecendo. Então, perseveravam unânimes em oração, unânimes na doutrina, na palavra, unânimes no espírito missional, espírito de missão no coração, só com a missão voltada para a comunidade onde a igreja estava plantada. E eles estavam também unânimes na comunidade. Ou seja, era uma igreja que eles tinham tudo em comum. Chegaram ao ponto do egoísmo ser tirado, arrancado do coração, a tal ponto de que eles vendiam suas propriedades e bens, compartilhavam entre todos para que ninguém tivesse necessidade naquela comunidade. Você já pensou em algo tão extraordinário assim? No mundo, no primeiro século, onde eles valorizavam, assim como no nosso mundo, mais o ter do que o ser, ou seja, quem tinha mais posses, quem tinha mais bens, eram pessoas muito mais bem vistas. Agora, eles abriram mão de recursos que tinham para que todos vivenciassem uma igualdade social dentro daquela comunidade. Lógico, sempre tinha as pessoas que tinham mais, mas a ideia era que ninguém passe necessidade aqui dentro dessa nossa comunidade. Isso começou a chamar a atenção do mundo inteiro. E isso é impressionante, porque, veja, a história registra que o cristianismo começou a se espalhar por todo o Império Romano. Os sacerdotes judeus começaram a obedecer à fé. As pessoas no Senado começaram a aceitar o Evangelho. As pessoas no exército romano, gente pregando o Evangelho por todos os lados. Deus levanta Paulo, começa a espalhar o Evangelho pelas nações dos gentios ali, nações que não faziam parte do povo de Israel. E o que me impressiona é que em 35 anos a igreja daquela época cumpriu a missão de pregar o Evangelho em todo o mundo conhecido de então. Isso é impressionante. Mas eles tinham 4 razões, 4 segredos que os habilitaram para receber o Espírito Santo. E isso também são os motivos que irá nos habilitar para recebermos também o Espírito. Sermos unânimes em oração, unânimes na doutrina, unânimes na missão e unânimes nos relacionamentos. 4 motivos essenciais. Igreja de Miami, se vocês viverem esses 4 pontos em essência, unânimes na oração, se essa igreja orar mais do que nunca orou na vida, se vocês forem unânimes na doutrina, se aprofundarem na palavra, unânimes na missão também, unindo seus esforços com os esforços da família pastoral, e unânimes nas conexões com as pessoas, networking, conectando-se com as pessoas, eu tenho certeza plena que essa igreja vai revolucionar Miami, que essa igreja vai alcançar muita gente que está sedenta da palavra. Apenas um parênteses aqui. Quando o comunismo caiu na antiga União Soviética e a cortina de ferro cai, e agora esses países ali se abrem para a pregação do evangelho. Impressionante. A igreja adventista começou a pregar, fazer várias séries evangelísticas, centenas de pessoas começaram agora a se render a Jesus Cristo. O coração estava sensível, porque era um lugar completamente fechado para o evangelho. Só que essa sensibilidade só durou cerca de 8 a 9 meses. Depois, o coração foi se endurecendo e a vida foi voltando ao normal e as pessoas foram rejeitando a Deus. Já está comprovado na história que sempre num período de crise, num período de catástrofe, no nosso contexto agora, nesse período de pandemia, o coração das pessoas está muito mais sensível. Se você buscar no Google, a busca por oração está quase que no mesmo nível do crescimento dos casos da doença também. Incrível, as pessoas estão buscando mais coisas espirituais, estão mais sensíveis, e no pós-pandemia, essa sensibilidade ainda vai durar algum tempo, alguns meses.
E essa é a oportunidade que Deus está nos dando para chegarmos firme com a pregação do Evangelho em lugares altamente secularizados, como é o caso de Miami, como é o caso aqui de Campinas, São Paulo, como é o caso de Nova York, como é o caso de Tóquio, que a igreja está com um movimento evangelístico muito forte para esse ano e no próximo ano também em Tóquio. E Europa é o lugar onde as pessoas vão se sensibilizar muito mais, e esse é um momento especial da história. Buscar consagração, unanimidade na oração, na palavra, na missão e também nas conexões com as pessoas. Bom, a chuva serôdia somente irá cair sobre o povo remanescente que estiver unido nesses 4 pontos. E percebam uma coisa, Igreja de Miami, olha, esses pontos não são opcionais. Você ser unânime na oração, unânime na palavra, unânime ali na doutrina da palavra, na missão e nas conexões, são princípios que precisamos seguir para termos uma vida relevante, uma vida intrigante, uma vida que levante questionamentos das pessoas. Que tipo de questionamento? Como que essa pessoa, ela está passando por tudo isso, perdendo o que ela está perdendo, ela consegue ter paz ainda? A nossa vida deve ser uma vida intrigante, uma vida que levante questionamentos e que atraia pessoas para fazerem perguntas para nós sobre o reino de Deus. Entende isso? Então perceba, eles viviam numa comunidade autêntica naqueles tempos, uma comunidade realmente extraordinária. Havia um contexto social. Deus é um ser relacional. Quando Jesus esteve nessa terra, ele fazia questão de se conectar com as pessoas, das diversas classes sociais, dos diversos grupos da sociedade, desde o mais simples até o mais rico, desde o mais pecador, banido socialmente, excluído da sociedade, como os leprosos, como as prostitutas, como os cobradores de impostos, os pastores de ovelhas. Jesus se misturava com todas as pessoas. É por isso que publicanos, prostitutas, pecadores amavam fazer festa para Jesus. Ele se misturava com todas as pessoas. E isso é um modelo de como nós podemos também seguir. Olha, se Deus não abriu mão de viver essas conexões, essa vida em comunidade, de colocar isso como um pilar da igreja que revolucionou o mundo no primeiro século, esse estilo de vida também não pode abandonar a nossa igreja hoje para a gente cumprir a missão. Agora, o homem pós-moderno, ele questiona tudo, mas ele é carente de relacionamentos autênticos. Uma comunidade que se relaciona de maneira autêntica, uma comunidade que tem amor uns com os outros, uma comunidade que procura servir melhor as pessoas. Essa é uma comunidade que ela é altamente atrativa, atraente, magnética. E é isso que Deus quer fazer, com certeza, com a comunidade adventista aí de Miami também, assim como a igreja que eu pastorei aqui em Campinas, São Paulo, e com todas as igrejas cristãs ao redor do mundo. Então perceba, existem algumas diferenças que eu gostaria de colocar para concluir essa reflexão breve. Bom, na época do modernismo, o comportamento das pessoas era um comportamento mais de subordinação. Na época do pós-modernismo é insubordinação. Então a gente precisa fazer uma radiografia do comportamento social das pessoas para que a gente possa entender como alcançá-las lá onde elas estão. Na época do modernismo, haviam hierarquias centralizadas. Na época do pós-modernismo agora, redes descentralizadas. No modernismo, absoluto. No pós-modernismo, relativo. Tudo é relativo. Então vamos entender um pouquinho o comportamento. No pós-modernismo, no modernismo, fechado, formal. No pós-modernismo, informal, aberto. Informalidade. Quando Ellen White diz assim, a religião formal não serve para o nosso tempo, ela está falando exatamente como que aquela religião farisaica e judaica funcionava no primeiro século, que acabava repelindo e afastando as pessoas. Uma religião informal, uma religião que se conecta com as pessoas onde elas estão, é uma religião relevante, é uma religião que não abre mão dos seus valores, dos seus princípios, das doutrinas da palavra, mas é uma religião que busca o perdido onde ele está. Foi exatamente o que Jesus fez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Bom, no modernismo havia distanciamento. No pós-modernismo, participação, interação, conectividade. No modernismo, individualismo. No pós-modernismo, relacionamentos amorosos. Nada de individualidade. Conectividade, conexões. É isso que faz toda a diferença.
Olha o que Ellen White diz aqui no livro O Cuidado de Deus, na página 339. Viu os santos deixarem cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais isolados da terra. Interessante essa profecia, porque exatamente o que a gente está estudando haverá um momento mais difícil ainda para a história da igreja, onde a igreja precisará sair dos grandes centros, ir para os lugares menores e depois para os lugares mais isolados da terra. Por a igreja ser firme na oração, unânime na doutrina, unânime na missão e nas conexões, naturalmente se levantará perseguição para a igreja que quiser ficar fiel à palavra de Deus. Sabemos pela profecia que haverá união das igrejas com o poder do Estado, com o poder político nas mãos, e quem não se unir, doutrinariamente também, ideologicamente também, essas pessoas sofrerão perseguição, isso já está profetizado, sabemos disso. Só que esse é o tempo de cumprirmos a missão dentro das grandes cidades. É natural a gente ver pessoas dizendo, não, esse é o tempo da gente sair para agora, para essas pequenas cidades, para os sítios, para os lugares mais isolados. Mas se você ler tudo o que está dito sobre a missão nos grandes centros, está escrito, você vai ver que esse não é o momento de sairmos ainda. Temos uma grande obra a ser feita nos grandes centros da cidade. Miami é um grande centro do mundo. Se Deus plantou você aí com a sua família, é porque há uma missão que você pode fazer com o seu pouco de tempo que você tem para se dedicar à igreja, você consegue fazer conforme a sua habilidade, conforme os seus dons também. Igreja de Miami, que Deus te abençoe de maneira bem especial. Que a graça de Cristo possa ser sobre todos vocês. E que vocês possam cumprir a missão dentro do seu lar. Possam cumprir a missão a tempo e fora de tempo. Essa quarentena sirva para que a gente possa buscar mais a Deus em oração. Estarmos mais unânimes na doutrina, unânimes na missão e unânimes nas conexões. Deus abençoe de maneira especial a todos vocês. Vamos orar então? Querido Deus, obrigado por essa reflexão. Nós entendemos que no grande jogo do tabuleiro dessa vida, é o Senhor que está no comando da história. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Eu peço a tua bênção especial sobre a igreja de Miami, sobre a liderança dessa igreja, o André, a Cici e cada líder que o Senhor colocou nessa igreja. Abençoa também o pastor Rodrigo Becker e a sua família, que o Senhor enviou depois de muito tempo de oração que essa igreja teve. Eu tenho certeza que é a família certa para esse tempo certo da história. E que essa igreja, Senhor, possa ser uma igreja magnética, que atraiam pessoas por causa do amor que eles terão uns com os outros. Toma-os em tuas mãos e abençoa todos que estiverem conectados conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.